Olá, voltamos para a reflexão do livro Eventos Finais e hoje nós vamos comentar o capítulo de número 8, que traz como título As Cidades. Anteriormente, no capítulo 7, nós comentamos brevemente, tivemos um vislumbre ali do desejo de Deus para o ser humano ao criar a humanidade. O desejo de Deus era que eles vivessem e que nós vivêssemos em lugares mais simples, mais tranquilos, em meio à natureza. Nunca foi o desejo de Deus que o ser humano vivesse aglomerado, amontoado em grandes centros. Existem algumas razões, nós vimos um pouco no capítulo 7 e agora no capítulo 8 nos vai dar ainda maiores detalhes a respeito disto. Bem, algo importante que traz esse capítulo é a lembrança, a recordação de que após a entrada do pecado, Caim matou seu irmão Abel. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versos 17, de que Caim foi o primeiro que construiu uma cidade. E, contrariando o desejo de Deus, o propósito de Deus, Caim começou agora um aglomerado de pessoas. Esse aglomerado de pessoas foi se desenvolvendo, foi crescendo, a maldade no coração foi aumentando, a ponto de Deus ter que intervir na história humana com o dilúvio. Após o dilúvio, nós encontramos um homem chamado Nimrod, lá no capítulo 11 de Gênesis, e este cidadão decide construir uma cidade ao redor de uma grande construção, a Torre de Babel. E Babel significa confusão, e de ali nasce então, surge a cidade da Babilônia, que dentro da profecia ela cumpre um papel muito interessante, um papel simbólico, literal nos tempos bíblicos ainda, mas simbólico nos últimos tempos, nos tempos que estamos vivendo agora. Lá no livro do Apocalipse nós encontramos essa simbologia e Babilônia sendo usada como um símbolo de maldade, de desprezo pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus. É um local onde só existe maldade e problemas e confusão. Bem, quando Jesus pregou o seu sermão profético, lá no capítulo 24 de Mateus, ele diz que antes de ele voltar para a terra, o mundo estaria vivendo assim como os antediluvianos, nos dias de Noé. E no Evangelho de Judas vai comentar a respeito de Sodoma e Gomorra, dizendo que se estas cidades existissem hoje, elas teriam mais misericórdia do que nós que vivemos hoje, ou seja, a nossa comunidade, o nosso mundo de hoje. Ou seja, nós estamos ganhando, ultrapassando a maldade que se encontrava em Sodoma e Gomorra. Algo importante que nós encontramos aqui é que estas cidades todas mencionadas na Bíblia, essas destruições e outros ainda que menciona nos livros dos profetas, são exemplos de que Deus está no controle e de que os juízos de Deus cairão sobre estas cidades. Não o juízo final em si, claro, vai cair sobre todas as cidades, mas de uma maneira específica, estas grandes cidades onde a maldade tem se multiplicado, Deus tem derramado já os seus juízos. Muitas catástrofes naturais, cidades que foram construídas, planejadas para grandes terremotos, grandes enchentes, e a natureza vem e devasta tudo. Queridos, estas coisas precisam ser vistas com olhos espirituais. Não esqueça de que nada acontece por acaso. E tudo que Deus permite que aconteça serve de lição para a gente. Serve como um chamado especial. Olha, as coisas vão acontecer ainda piores. Então, se prepare para isto. Uma declaração interessante que nós encontramos aqui é que as cidades, diz aqui, em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal,
e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Não temos nem palavras para comentar isso aqui, porque é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, embaixo do nosso nariz, diante dos nossos olhos. O grande problema é que às vezes nós estamos tão anestesiados já com isto que para nós parece tudo normal. Está tudo tranquilo, está tudo certo. Queridos, não está certo. Não foi propósito de Deus que o mundo vivesse assim. Isto é resultado da maldade no coração humano. E, portanto, eu e você não podemos nos acostumar com essa maldade. Caso contrário, nós seremos coniventes com esta maldade também. Então, precisamos estar sempre com os olhos abertos. Olha só outra declaração aqui na página 67. Quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da iminente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Certo? De Deus não se zomba, de Deus não se caçoa. Nós precisamos ter em mente de que diante de Deus nós precisamos vê-lo com temor e tremor. Deus está retirando o seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antediluviano e como Sodoma e Gomorra. Exatamente o relato bíblico confere com o que está acontecendo nos nossos dias hoje também. As cidades, diz ela aqui, as cidades tornaram-se poluídas pelo pecado. Mas há uma mensagem ainda a ser pregada nestas grandes cidades. É só a gente observar, por exemplo, a história de Nínive, quando Jonas foi enviado para pregar para esta cidade cheia, carregada de maldade. Há um grande trabalho de advertência para ser pregado nestas grandes cidades. Agora, haverá um momento em que nós teremos que abandonar estas cidades. Se nós quisermos salvar a nós e a nossa família, nós teremos que abandonar essas cidades. Nós vamos comentar um pouquinho mais adiante em outros capítulos, mas esse capítulo já dá um toque a respeito disso. Porém, antes de ter o momento exato de abandonar estas cidades, diz o texto aqui, como preparação para a vinda do nosso Senhor, devemos realizar um amplo trabalho nas grandes cidades. Temos um solene testemunho a ser dado nesses grandes centros, até que seja possível sair dessas grandes cidades. Durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Está dado o recado, né? Você compreendeu isso? Podemos entender isso de forma muito clara. Não podemos deixar de trabalhar, de fazer a vontade de Deus, anunciar que coisas maiores virão. Cidades e vilas se acham mergulhadas no pecado e na corrupção moral. E é nosso dever viver de acordo com a vontade de Deus e pregar que Deus quer salvar a todas as pessoas. Algo que ela escreveu aqui também é que, sim, haverá um momento que nós teremos que sair das grandes cidades, mas haverá um sinal para isso. No próximo capítulo nós vamos comentar um pouquinho mais a respeito deste sinal. Nada deve ser feito de forma precipitada, sempre de forma planejada e, acima de tudo, pela direção do Espírito Santo. Nada faça da sua própria mente. As cidades estão mergulhadas no pecado, sim. Os problemas dos grandes centros são cada vez maiores. Os problemas sociais, éticos, morais têm sido devastados por causa da maldade que há no coração humano. E haverá um momento que nós vamos ter que, se quisermos salvar a nossa própria vida, vamos ter que abandonar esses grandes centros, porque não terá mais espaço para um cristão fiel e verdadeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde
e te espero no próximo capítulo. Um grande abraço.